Olá pessoal, meu nome é Sérgio Pantaleão, eu atualmente administro a loja Starfish Vila dos Corais e a indústria Avive Reefer Skimmers, eu e minha esposa Marisa. Eu estou há 35 anos nesse ramo, fora os anos que eu era aquarista robista. E eu venho trazer um assunto aqui, que eu não sei se é polêmico, talvez seja polêmico, mas eu me sinto muito à vontade de tentar explicar o porquê desse vídeo. E qual é o assunto? Vou tentar ser rápido e objetivo. O assunto é substrato no seu aquário. Que tipo de substrato, que granulometria e que espessura. Eu vou focar mais na espessura. A granulometria não faz muita diferença. Ser fino, um pouco mais grosso, 0, 1, 2, 3. No cascalho mais fino, você vai ter sempre o problema, se você tem bomba de circulação forte, ele vai levantar esse substrato, vai cavar. Você não consegue deixar esse substrato quietinho, parado, que é o adequado. E no substrato mais grosso, você tem essa vantagem de não levantar esse substrato, né? Porém, ele tem a tendência de penetrar mais sujeira, no qual você pode sifonar ou não. É um assunto que eu vou tratar mais para frente de sifonagem. Tem pessoas que gostam, que não gostam, que nunca fizeram e critica, os que fizeram uma vez ou duas e não chegou a resultado nenhum e não tem opinião formada. Então, o assunto de hoje é que espessura usar no substrato. Uns falam 1,5, outros falam 4 a 5, outros falam 7 a 8, outros falam 12, outros falam para fazer fininho na frente, né? E mais alto atrás. Indiferente da espessura, o que vai definir se o seu aquário tem um substrato adequado? Eu estou tentando ser bem sucinto. Logicamente que não é só substrato. Você tem skimmer, você pode ter ou não um skimmer adequado, circulação, você tem outros fatores. Se você tem a mão pesada, nem com substrato fino, nem médio, nem grosso, de repente você vai ter uma condição adequada para o seu aquário. Se você tem muito peixe, e quem define se você tem muito peixe, se você está pondo muita comida, ou se você não tem um substrato adequado, mesmo tendo um aquário pouco povoado? Essa é a pergunta e essa é a informação que eu quero passar para vocês. Para mim, Sérgio Pantaleão, o que define se o substrato, a espessura está adequada, é um teste de nitrato. E o teste de nitrato que eu recomendo, eu vou ser bem direto, é o teste de nitrato da Cera, um teste alemão, não é tão caro e eu indico para qualquer aquarista, seja ele novato, meio experiente ou muito experiente. Ele é um teste que te dá clareza onde você está com o seu nitrato. Ele tem uma escala ligeiramente grande, que as pessoas se apegam, falam, mas ele mede de 0, logo ele vai para 10, depois ele vai para 25, 50. Isso não é importante. Importante é saber onde está o marcador, próximo do quê. Esse é o detalhe. E a grande maioria, pessoal, tem teste de nitrato que não mede nada, mede muito baixo, e você às vezes tem um nitrato alto. Esse é o grande engano. Eu estou no balcão aqui vendo isso diariamente. O cliente vem com uma marca XYZ, eu falo, como está seu nitrato? A primeira pergunta, meu nitrato está 2, está 5. Falei, mas como que você chegou a esse resultado? O teste tal que eu fiz. Eu falei, vamos fazer o teste? Você pega um teste da Cera, está 20, 30, sei lá, 40. E está se enganando há muito tempo. Então, o que define é o teste de substrato. Não é a granulometria, não é a espessura. Eu, Sérgio, gosto de um substrato de 3, 4, 5 até 6 centímetros. Aí você me fala, poxa Sérgio, eu tenho um aquário que meu nitrato está 0. Eu não consigo baixar meu nitrato, é o contrário agora. Porque ele tem uma carga de biológica aeróbica e principalmente
principalmente anaeróbica, muito forte. E às vezes tem mídia no SAMP, rocha no SAMP. Eu falo, meu, arranca todas essas coisas do SAMP. Rebaixa teu substrato. Ajusta o teu substrato para o seu nitrato. Eu não vejo ninguém falar isso. Eu só vejo o pessoal falar, não, eu faço, tem que ser nessa espessura. Ótimo, mas me dá uma garantia numérica. Gente, como diz o Ciro Riscala, um grande amigo nosso, um grande aquarista, e ele falava com o professor lá da engenharia eletrônica que ele estudava lá na faculdade, se o que você tem para me falar, você não consegue transformar isso em números, me desculpa, você não sabe o que está falando. Eu não sou biólogo, eu não sou químico, eu venho da área de ferramentaria, mas pessoal, caiam a ficha. Por que que o substrato tem que ser fino? Por que que tem que ser médio? Por que que tem que ser grosso? Não tem importância alguma. A importância é, vocês vão chegar num patamar que o teste de nitrato vai falar para você, coloque mais substrato ou retire substrato, que é muito comum. A pessoa tem uma carga biológica muito forte, nitrato forte e skimmer forte. É um outro assunto. Eu, como fabricante de skimmer, vou falar que não precisa nem de skimmer no aquário, dependendo como você monta. E a grande maioria põe skimmer lá, o aquário tem 300 litros, ele coloca um skimmer para 1000 litros, porque falaram para ele, né, que precisa pôr um skimmer forte, porque o skimmer é o coração do aquário. Me desculpa. Quem fala isso atualmente não sabe o que está falando. Tá precisando se informar um pouco mais. Porque hoje já existe centenas de aquários que não tem skimmer e tem nitrato baixo. Portanto, vou repetir mais uma vez, o que define para você se o seu substrato está trabalhando, funcionando biologicamente e adequadamente, é um teste de nitrato. E a minha recomendação é um teste de nitrato Sera. Eu não vou me estender muito mais. Se alguém tiver uma dúvida, ou tiver crítica ou elogio, faça. Fiquem à vontade. Mas eu posso garantir para vocês que essa é uma verdade que eu não abro mão. Faz tempo que eu estou para falar sobre isso e eu me retive. Eu falei, não é minha praia, eu não sou youtuber, não precisa ficar dando like positivo. Se tiverem dúvidas, liga para mim. Vem até aqui na loja, a gente vai conversar e eu vou poder, de alguma forma, mostrar para vocês o trabalho que eu já fiz, o que eu faço e os clientes que eu atendo. Tá bom? Espero ter sido claro. Se não fui, me desculpa. Um grande abraço, até mais.